pedindo contato com pessoas. Eu queria saber de alguns amigos meus. Eu gostaria de saber como Clarice Lispector está se sentindo aí. Clarice, Gostaria tanto de observar aqui vocês. Vocês que já são meus amigos. Não estão bem. Indiquem, por favor, a hora melhor para transmissão. Eu estou pedindo contato com da hora de transmissão. Vocês moram vocês moram vivem. Não, eu comecei com esse trabalho de plantas depois que um projeto que eu fiquei assim, uns 20 anos sem estudar. Aí minhas filhas assim, vai estudar, mamãe, vai, Eduardo, vai estudar. Aí ele conseguiu um lugar que era uma escola família. Aí tá, eu fui, porque eu não comecei antes, adorei. Eu ficava uma semana na escola e eu era mais novinha. Tinha colega de 15, 16, no começo foi meio, porque o preconceito, né? Tinha que estar mãe, tem que estar em casa, cuidando do marido. Eu lá. Nossa, passei muita raiva com os colegas, mas depois eu não estava nem aí se eu visse, eu não era. Eu pensei, eu não sou mãe deles, eu tenho minhas filhas estão cada um dono do seu nariz, estudando. Não sou mãe desses garotos. Então, eu ficava uma semana lá, porque era escola família agrícola. Aí eu fazia os trabalhos, estudava e trazia para fazer em casa. Aí ia nas propriedades, ensinar né, o pequeno produtor, o que eu aprendi, né? Era o dever de casa. Eu falei assim, nossa, essa escola é boa, devia ter estudado antes, gostei demais. Aí fiquei quase 4 anos nessa escola. Aquela coisa, ficou uma semana lá, uma semana aqui em casa. E foi muito bom. Aí no final desse curso, eu tinha que desenvolver um projeto. Aí meu projeto foi de flores tropicais. Tá? Aí é isso. Essas flores que eu tenho, trabalho nelas, né? Tem coisa melhor. Porque tem 2 hectares de plantio. Tem dia que eu vou em um e acaba assim, na volta eu passo por elas, passo pelo caminho. E é muito legal assim, em relação à minha lavoura, de repente você fala, poxa, tem uma florzinha, de repente você olha assim para trás, você dá de cara, parece que ela está falando assim, vem, me colhe. Nossa, coisa linda. E ultimamente está tendo pouco por isso, pelo fato do clima mudou. Mas elas, eu não uso veneno nenhum, nunca usei, não gosto. E elas são todas assim, plantadas dentro de sustentabilidade. Dentro de mata, algumas de sombra fica mais dentro de mata. Outras eu tive que limpar porque era tudo café, então cafezal. Aí limpei as alencarne, que são as mais bonitas. No começo, nós tentamos botar assim uma irrigação, mas roubaram nossa irrigação. Aí que deixamos rolar. Aí que nossa irrigação sempre, desde então, sempre foi a chuva. E sempre deu certo. E eu sempre trabalhando nela, fiquei 10 anos com funcionário. Aí eu prefiro ficar sozinha agora, tá? Tô levando. Mais ou menos. Ai, a melhor coisa que tem ficar no meio dela. Nossa, pra mim foi voltar às origens, né? Dessa terra. Gosto demais. Montanha e tudo de bom. Eu prefiro, né? Que eu sou de lugar perto do mar, né? Cachoeiro. Agora eu tô achando muito, tô buscando muito mais do que antes. Sabe?
Agora, depois que eu, dos 70 anos, eu tô assim, acho mais pé no chão. Mas pensando mais em mim, pra ser sincera, porque a vida toda, desde quando pari minha primeira filha, sempre pensando só em filho, né? Proteger, aquela mãe assim, nossa Senhora. Sempre, e eu esqueci de mim. Eu tô voltando agora a cuidar de mim, depois de encarar um campo. A minha relação com as montanhas, assim, se eu pudesse resumir em uma palavra, seria o espanto. Eu venho da Amazônia, né? Então eu venho de um território, em sua maior parte, plano. Então a primeira vez que eu cheguei ao Sudeste, né, estive no Espírito Santo, o que mais me encantou, assim, foi ver essa forma de relevo, né? Uma coisa bem diferente da minha vivência. E que causou aquele espanto, né? Como pode haver uma coisa tão diferente do que eu conhecia? E aí, claro, né, a curiosidade de desbravar esses lugares, conhecer mais esses lugares. Então, e aí como, né, tem a minha vida como bióloga, né, e sempre tive interesse pela questão da biologia, da natureza, eu sempre tive esse olhar de curiosidade mesmo por esses lugares. E aí, ao conhecer esses lugares, então fazer trilhas e tudo mais, né? E hoje também, né, trabalhar num território como esse, uma área protegida, que protege áreas, né, essa área de montanha, isso foi ficando cada vez mais forte, esse interesse e essa conexão com o movimento da minha vida, assim, sabe? Então, de perceber que no momento que eu faço uma trilha, que eu venço aquela dificuldade da subida e chego lá no topo, um misto de sensações, assim, de liberdade, de força, de perspectiva, né? Porque imagina, nos vales a gente tem uma visão e lá no alto a gente tem uma outra, né? Amplia o horizonte assim. E passa muito pela questão até da solitude mesmo, né? Então você ali sozinha, naquele lugar e olhando tudo aquilo, assim. Então essa experiência, assim, é uma coisa que mexe comigo há muito tempo e cada vez mais. Então, a cada vez que eu vou conhecendo esses lugares, e principalmente quando eu vou olhando as montanhas que ainda são protegidas, eu fico assim, nossa, como era isso no passado, sabe? Como que os povos que viviam aqui no passado lidavam com isso? Então, quando eu vejo, por exemplo, a Pedra Azul, sabe? Eu fico assim, meu Deus, aquilo ali parece um quadro, uma pintura, assim, sabe? E aí, ao mesmo tempo, não tem como eu não pensar no futuro, assim. Então, o que vai ser desses lugares? Como que os humanos, como que a gente vai manejar esses lugares e qual será o futuro disso? No meu coração, eu penso muito que eu quero que esses lugares continuem sendo protegidos, né? Então, tanto de forma, né, a natureza em si, mas a cultura, as pessoas, os modos de vida. E aí as montanhas também têm uma coisa que que aí pega um pouco mais, né, de novo para essa questão do relevo, que é esse desenho, assim. E aí quando eu penso na vida, eu penso muito nisso, né, no movimento da nossa vida mesmo, que às vezes tem altos e baixos, que é dinâmico, que é mutável. Então, quando eu tenho esse contato e olho isso, eu penso muito nesse movimento da vida, assim, né? Que é claro, é um exercício de aceitação, porque eu acho que seria muito fácil se na nossa vida tudo fosse plano, mas não é. Então, assim, como que a gente aprender com isso também? E aí, quando eu falo de aprendizado, de aceitação, as montanhas têm uma característica que mexe muito comigo, que é a questão do clima. Eu sou uma pessoa, imagina, né? Eu já falei, eu sou uma pessoa da Amazônia, então lá a gente tem, assim, calor o tempo inteiro, né? E eu sou muito solar, então eu preciso muito da energia do sol, assim, para viver. E viver nas montanhas tem me trazido um aprendizado que é muito dessa questão do clima, dos ciclos, sabe? Então, quando vai chegando o outono e vai esfriando mais, e agora, quando chega o inverno, para mim, é um momento muito desafiador.
porque lidar com frio, lidar com aquela sensação de que você está um pouco mais ali com você, mais introspectivo, porque acho que o inverno traz muito isso, tantas roupas, né? Para mim é bem desafiador. Então eu vou vivendo aqui esses anos e tentando lidar da melhor forma possível com essas mudanças do clima, né? do clima normal, né? Ainda tem as mudanças climáticas também, mas tentando lidar nessa coisa da aceitação de que a vida tem ciclos. Então, assim, se eu fosse pensar assim bem no maior aprendizado que as montanhas me trazem, assim, é isso, assim, sabe? Que a gente vai ter épocas diferentes, que a gente vai viver ciclos diferentes. E como que a gente vai lidar com isso? Quanto mais eu acho que a gente está tentando se conectar, né, conectado com esse ambiente, mais a gente vai entendendo os processos, entendendo os ciclos. E eu procuro muito trazer essa percepção para a minha vida mesmo, né? De me entender realmente, não me esquecer que eu sou uma com a natureza. E muitas vezes a gente esquece, né? Como você falou, muitas vezes a gente acha que a natureza está ali, é uma paisagem, é uma coisa ali que não tem tanta relação, mas quando você consegue perceber a força, por exemplo, uma coisa que eu percebo muito é a questão da água, sabe? Então a força da água, esse movimento que a água traz aqui, os cheiros, as temperaturas, as vocalizações dos animais, então tudo ali se comunicando comigo e como que eu posso estar cada vez mais aberta, né, para esse movimento, assim. Eu acho que tem essa coisa do espanto tá com a gente, assim, acho que é de cada um, mas eu acho também que a gente pode tê-lo como um hábito, assim, sabe? Então, bem, desde criança eu já observava muitas coisas, me espantava com muitas coisas, e aí adulta, consciente, eu penso assim, eu quero procurar cada vez mais coisas para me espantar, sabe? E nesse hábito, eu acho que o ato de se espantar é muito do como você está aberto para as experiências, para as possibilidades. Então, eu tento na minha vida criar esses momentos, sabe, para me espantar. Seja com a natureza, seja com uma música, com um filme, sabe, com uma casa antiga. São coisas que eu tento manter como hábitos para ir ativamente à procura disso, sabe? Quando a gente fala da natureza, assim, que é uma coisa que me toca muito, para mim é uma coisa muito incrível, assim, ver a vida acontecendo, assim. Então, inúmeras vezes, e aí às vezes eu fico até meio assim, porque inúmeras vezes eu já chorei no trabalho, mas não era pelas questões do trabalho, era pelo que eu vejo, assim, sabe? E aí de ver, assim, um ninho com um passarinho com um filhotinho, uma semente germinando, a água, os peixes e tudo que tem, assim, aqui na natureza, é muito digno, assim, da gente se espantar. E eu acho que só com esse espanto que a gente pode transformar, assim, a nossa vida, sabe? Eu fico desejando, assim, que eu fique cada vez mais espantada, sabe? Com a vida em toda a sua plenitude, assim. E eu desejo muito que as pessoas se espantem também, sabe? Que elas criem momentos, que elas tenham a oportunidade de se espantar. Porque é gratificante e eu acho que dá muito sentido para a nossa vida, assim, sabe? E eu venho reconhecendo ao longo da minha vida cada vez mais a importância e também a gratidão de ser mulher. E eu acho que isso é uma construção social, porque em muitos momentos da história o ser mulher não era, ainda tem muito desafio, né? Mas o ser mulher, muitas vezes ele era reduzido a coisas muito menores do que a gente pode ser, sabe? Não representa toda a nossa potência. Então, quanto mais eu venho buscando e atingindo maturidade, mais eu venho me orgulhando e me sentindo grata por ser mulher e, ao mesmo tempo, entender o desafio que é ser mulher nos tempos de hoje e de ser uma mulher que também trabalha com o meio ambiente, que trabalha com natureza,
que é uma pauta que não é prioridade muitas vezes não, né? Sempre assim, a natureza, ela está ali muito vista como um recurso a ser utilizado, sabe, a ser explorado. E isso se conecta muito com ser mulher, que também é muito vista dessa forma. Então eu sinto um sentimento de potência, de ampliar minha potência, de ampliar minha voz, de querer ampliar a voz de outras mulheres, de contribuir, de ser mulher e essa conexão com a montanha. Me vem muito a palavra assim, de força, sabe? De força, de superação, então de grandiosidade, então dos ciclos também, de adaptação. Então todas as coisas assim que eu vejo que como mulher eu posso aprender e aprender cada dia mais, de conexão também. Hoje eu tenho 45 anos e eu comecei a estudar aos 25. Na ocasião, um pouco frustrada já, porque já tinha aquele entendimento de que essa idade já estava tardia, né, para entrar na faculdade. Mas com o próprio processo da faculdade e hoje também, eu entendo que foi a época certa, porque eu pude escolher o que fazia sentido para mim naquele momento. Quando eu decidi estudar, que eu fui buscar o que é que me fazia feliz, né? Já entendendo o repertório de vida que eu já tinha, o que eu queria, o que eu não queria, o que podia fazer bem para mim. E aí entendendo que já tinha um entendimento de um propósito de vida já também meio que estabelecido, assim, o que eu quero fazer, né? Dedicar tanta minha vida. E aí eu decidi pela gestão ambiental. Só que assim, eu tive uma grata surpresa no meio do processo, porque ser estimulado na faculdade, né, toda aquela coisa que a gente tem do dia a dia, né, aquele monte de informação que você é bombardeada, numa dessas a gente decidiu fazer com o meu grupo, gestão ambiental, vamos fazer trilha, tem essa coisa, né, é meio que clichêzão assim também. E decidimos fazer, que foi até eu que encabecei na época, fazer uma trilha aqui no Parque Estadual do Forno Grande, que é esse parque que está aqui atrás da gente, inclusive. Quando eu cheguei ali, foi um start, assim, um negócio que foi do coração. Assim, tipo, eu acho que eu descobri o que eu quero fazer da vida, que é cuidar da natureza de uma forma não só de ficar falando, sabe? De viver isso e poder levar para as pessoas isso também por meio do meu trabalho.
Então, assim, todo o que eu faço hoje como gestora ambiental, como mobilizadora social, que é uma função que eu exerço, assim, que eu acho que é muito minha, é muito nata, inclusive, eu sempre falo, não é que eu sou uma mobilizadora. Passa por esse viés, né, do cuidado com a natureza e essa relação com as montanhas que eu tenho, não só aqui em Forno Grande, mas com todo esse cenário, né, que eu consegui numa escolha de vida, num momento feliz, né, uma escolha feliz, conseguir colocar isso como um roteiro para minha vida mesmo, né? Então, eu acho que isso aqui permeia muito quem eu sou, dita muito quem eu sou, e eu acho que eu consigo expressar isso assim no meu dia a dia de uma forma, eu não diria privilegiada, porque a gente trabalha muito também, né? Mas de certa forma, sim, porque eu tornei um propósito de vida assim que eu consegui construir por meio dessa coisa linda que é a natureza aqui e que eu quero para sempre, assim, na minha rotina. Eu acho que nós o tempo todo estamos na rota de colisão no campo político, né, nos interesses maiores do que essa conservação aqui. Muitas vezes conflituoso, né, com esses interesses, mas assim, isso ao mesmo tempo nos dá essa energia, né, e potencializa mais ainda a nossa atuação. Inclusive, entendendo, eu moro aqui na região mesmo há 6 anos e eu mudei para cá por causa desse projeto, né, que eu trabalho hoje, para entender mesmo esse lado oposto, né, esse lado que vem contra a gente e poder ter essa interação de forma inteligente, dialogada e pacífica. Uma amiga falou, Val, uma menina do trabalho, ela falou, Val, são 2 coisas. Uma mulher preta na conservação, assim. Mulher preta, são coisas que vão se agregando e aí virou até um tema para uma palestra entre nós depois no final, porque tipo, nossa, mas que lugar importante isso, né? Como que a gente também se representa, né, nessa... E aí tudo por quê? Tudo por causa disso, né? Desse cenário que eu acho que a gente quando faz coisa com o coração, você vai conseguindo passar a mensagem, né, mais do que só ali, né, batida. E aí você, quando está ventando, você vê o balé das árvores. Você olha um dia de sol, olha como brilha. Você olha um prateado nas árvores, você vê se está ventando, tem um balé orgânico ali. E você só vai, se você parar para poder sentir o cheiro, vai sentir cheiro de terra, cheiro de folha. Se você pisa, você ouve a sua pisada no mato seco. Se você tem uma água, eu sou de peixes, tenho uma ligação com água absurda, assim. Então, para mim, a água é como se fosse, sabe, o Deus materializado, sabe o Deus? Quando eu tô na água, na cachoeira, que eu ponho a mão, assim, aí vem a gratidão pelo propósito de vida, sabe? Que eu falei há pouco. Que aquilo me faz, meu Deus, que bom que eu posso zelar por isso no lugar como que eu tô hoje, como mulher, né? Como profissional, como alguém que, de certa forma, estimula isso nas pessoas, que meu trabalho é esse, né? Essa provocação o tempo todo, eu vivo disso. E aí quando eu vejo tudo isso aqui, assim, nesse movimento, que não tem como não pertencer, sabe? Eu tenho uma araponga no fundo aqui cantando pra gente, sabe? Eu acho que a relação com a montanha minha é muito nesse lugar, assim. E essa gratidão a Deus, eu sempre falo isso também com minhas amigas, e por zelar por isso aqui de uma forma organizada até. Porque também só o sonho é massa, movimenta. Mas se o sonho estiver organizado, com técnica, com estudo, né, com essa coisa de entender quem são os atores todos, e fazer esse movimento de pertencimento também não faz sentido, né? Ficar só no sonho. Então, assim, é muito sobre isso. É fazer de forma organizada para que isso aqui, as pessoas também possam sentir isso, né? E estimular, pelo menos, isso que eu entendo aqui como importante. Sou homem de tristes palavras, de que era que eu tinha tanta culpa. Se o meu pai, sempre fazendo ausência, e o o rio, pondo perpétuo. Eu sofria já ao começo de velhice. Esta vida era só o demoramento. Eu mesmo tinha achaques, ânsias, cá de baixo,
cansaços, perrenguice de reumatismos. E ele? Por quê? Devia de padecer demais. De tão idoso, não ia, mas dia menos dia, fraquejado o vigor, deixar que a canoa emborcasse, ou que bubuiasse sem pulso, na levada do rio, para se despenhar horas abaixo, em Tororoma e no tombo da cachoeira, brava, com fervimento e morte. Apertava o coração. Ele estava lá, sem a minha tranquilidade. Sou culpado do que nem sei, de dor em aberto, no meu foro. Soubesse, se as coisas fossem outras, e fui tomando ideia. Eu não gostaria de morar em outro lugar, que eu não vou me adaptar. A vida inteira eu fui nascida aqui, criada aqui, minha mãe nascida aqui, criada aqui. E a gente gosta de viver aqui. Nosso clima é maravilhoso. A gente não tem outro lugar um clima desse. Se tiver, eu desconheço, porque eu não conheço lugar nenhum, nunca viajei. E a gente gosta muito de morar aqui mesmo. Não tem outro lugar que eu iria me adaptar. Nunca fui de fazer trilha, nunca fui de andar pelo meio dos matos. Sim, a gente fazia assim, era balanço assim, nessas árvores que tinha aqui, que aqui era tudo mata e não tinha essas casas aqui. Aqui só tinha essa casa. Aí a gente fazia aquele balanço de cipó, que subia nas árvores, daqui a pouco o bicho despencava e se arrebentava tudo. Mas era assim, muito bom. E aqui essa rua não era nada calçada. Isso aqui a gente fazia rede, jogava vôlei no meio da rua. E, quer dizer, tinha suas dificuldades sem calçamento também na época, né? Porque era tudo pedra, poeira. Mas a gente já estava acostumado com isso, porque os outros lugares, cidade, eu acho que eu não ia ficar legal para mim, não. Não sou acostumada, nem gosto. Quando eu vou para algum lugar assim, eu não vejo a hora de voltar de Quando eu vou para Cachoeira, cheguei em Cachoeira. Quando começa a subir ali, chegou Mirante, o clima é outro. Aí você se sente em casa. Nossa água aqui é pura. Aqui mesmo a gente tem água, mas é poço. Porém, não tem cloro na nossa água. Nossa água aqui é... Se você pegar uma água dessa e colocar para lavar uma roupa, qualquer coisa assim, você enche uma máquina, a água chega a ser transparente. Quer dizer, a gente não tem... Eu, por exemplo, se eu for num lugar, eu não consigo tomar uma água que não seja mineral, porque o gosto do cloro, para mim, não dá. Então a gente não é acostumado com esse tipo de água assim, diferente, que é tratada, que a nossa água é pura. Fez poço, mas é uma água que não faz mal. E aqui, as crianças aqui também, são tudo criadas assim, solta. E tipo assim, você vê que criança de cidade, geralmente, por conta daquele monte de... É carro, é fumaça, não sei o que, eles vivem cheios de bronquite, cheios de coisa. Aqui as crianças daqui não. É difícil uma criança ficar doente com isso, porque as crianças aqui são criadas com o pé no chão. Então elas já são acostumadas com esse clima daqui, porque o clima daqui faz bem, a água faz bem, a natureza faz bem. É muita árvore, muita coisa. Isso aí limpa o nosso oxigênio, entendeu? A gente tem respiração boa aqui. Aqui era tudo pasto, mata. A gente subia aqui para cima, que era tudo pasto, para catar lenha, para poder fazer comida, para poder acender fogo a lenha. Aqui não tinha fogão a gás na época, não tinha. Aí
A gente subia, fazia uns montes de lenha, às vezes entrava na mata. A gente entrava nessas matas aí pra cima. Na época era um pasto assim bonito. Fazia uns montes de lenha e descia com aquilo enrolando, caía um bocado, mas era um monte, sabe? A gente juntava umas 4, 5 crianças para ir catar lenha. E não tinha medo de nada, não tinha medo de cobra, não tinha medo de nada. Hoje eu tenho, mas antigamente não tinha. Eu sou mãe, eu sou vó, eu sou cuidadora, eu sou manicure, eu sou lavadeira, limpo, faço tudo. Aí é isso, minha vida é essa aí. Se eu não trabalhar, eu tenho que trabalhar, porque a mamãe tem a vida dela, tem quer dizer, ela é pensionista, né? E a vida é difícil, se eu não trabalhar para ganhar o seu, você tá lascado, tá? E eu sou muito independente, eu não vou depender de ninguém para nada.